Olá para você, seja bem-vindo a mais um vídeo deste canal. Eu sou Mariana, sou terapeuta emocional. Nesse vídeo aqui nós vamos falar sobre as 5 fases da noite escura da alma. E o que é a noite escura da alma? Noite escura da alma é um processo psíquico, espiritual, emocional que uma pessoa passa na vida depois que acontece o despertar espiritual dela. Então, depois do despertar, é como se fosse um útero espiritual, uma grande transformação que acontece na vida da pessoa, uma grande travessia. E essa travessia, ela muitas vezes é desafiadora, difícil, desconfortável, com várias características que eu consegui mapear, observando a minha própria noite escura da alma e as noites escuras da alma de pessoas que eu trabalhei, de que eu acompanhei na vida. Além de pesquisa, de ver relatos, né? Porque esse é um fenômeno que as pessoas compartilham muitas vezes da mesma experiência. Então, vou compartilhar aqui o que eu mapeei, o que eu identifiquei em mim, o que eu pesquisei, né? Para que possa te ajudar, caso você venha passar, esteja passando, para te ajudar, né? Ser um norte. E começar a dizer, né, que tem uma professora americana que diz que a noite escura da alma é a jornada das 1000 mortes, né? Eu acho muito bonito e poético esse termo e acho que define muito bem, porque a experiência da noite escura da alma é a morte de muitas coisas que eram verdadeiras pra gente. E a experiência de perder muita coisa, a experiência de mudar muita coisa e ter que deixar muita coisa embora para você virar uma nova pessoa. Então vamos falar aqui da jornada das 1000 mortes, uma longa jornada profunda, mas recompensadora. E essa jornada é uma jornada que começa com a primeira fase, que é o despertar espiritual. O despertar espiritual, ele geralmente acontece depois de uma crise pessoal. Então, ou a pessoa pode ter uma perda, perder alguém, pode perder alguma coisa importante na vida, um trabalho, um amor. Ou a pessoa também pode ter, por exemplo, uma experiência de quase morte, né? Pode ter uma experiência mística, aonde ela começa a perceber que existem outras coisas na vida. E no meu caso, né, eu já vinha passando por perdas profissionais, perdas emocionais, eu já estava passando por uma crise pessoal. E eu já estava pesquisando assuntos espiritualistas. Eu estava fazendo um curso na Consciência Cósmica em São Paulo com o professor Ademar Ramos, né? Que ele era um professor formado pela eubiose, tinha uma jornada aí mística longa. O Ademar Ramos já faleceu, inclusive. Mas na época ele falava umas coisas muito loucas lá. Todo mundo, quem conhece o Ademar Ramos sabe como era. E eu entendia pouca coisa, mas eu guardava muito as coisas que ele falava sobre consciência. Ele falava muito sobre consciência. E eu ficava encasquetada, porque eu falava, o que é isso de consciência, né? Por que ele fala tanto disso? E um dia eu fui para Campos de Jordão com uma amiga, né? No meu aniversário. E ela me disse assim, amiga, faz um pedido por escrito, porque sempre que eu faço isso acontece. E eu falei, tá bom, vou fazer. E quando eu fui fazer o meu pedido, a primeira coisa que eu pedi era, eu quero saber o que é consciência. Eu quero saber o que existe além disso tudo que eu tô vendo aqui na minha vida, né? E naquele dia mesmo, minha experiência começou. E aí é o que eu costumo dizer, o despertar espiritual, ele é um piripaque geral na nossa vida. Quando a gente tem o nosso despertar, acontece um grande piripaque, uma grande crise, e você começa a dar tilt. E o meu tilt, o meu piripaque começou naquele dia mesmo, né? Eu comecei a manifestar uma síndrome do pânico. Eu comecei a ter muito medo, ter muita ansiedade naquela noite mesmo. Comecei a ter medo de doença, medo de morrer, de um dia para o outro. E isso explica, por exemplo, que no despertar espiritual a pessoa tem uma abertura de canais parapsíquicos e ela começa a perceber o que está ao redor dela. No meu caso, comecei a perceber melhor um obsessor espiritual, tinha um assédio espiritual junto comigo, que comecei a receber mais ataques e ficar mais sensível a esse ataque. Então,
comecei a ter muito pensamento de doença, muito pensamento de morrer, tudo eu achava que eu ia morrer. E os primeiros meses foram assim de crise de pânico. Eu não conseguia dormir, eu fui em 500 psiquiatras, eu tomei aquela coisa que a gente conhece, né? Aquela procissão do psiquiatra, tomei muitos remédios, tomava remédio para dormir, comecei a ficar zureta. Você também começa a ter uma experiência de perder o controle da vida, sabe? Eu já não conseguia mais acordar no horário que eu acordava. Tudo começou a ficar esquisito e então aqui começa o meu despertar espiritual. Isso foi em 2007 e essa fase crítica, assim, né? Durou mais ou menos uns 6 meses e até que a gente entra na segunda etapa da Noite Escura da Alma, que é uma continuação, é o seu mundo em ruínas, né? Eu descrevo como um mundo em ruínas, porque é a fase que você começa a ver tudo que você vivia se desfazendo. Então, o meu trabalho, eu saí, fui demitida do trabalho, me afastei dos meus amigos, porque tudo aquilo que a gente dividia de interesse comum não tinha mais interesse, a gente começava a não falar mais a mesma língua. Me afastei dos meus familiares. Tudo que antes eu fazia, os lugares que eu frequentava, a minha rotina, as coisas que funcionavam começaram a não funcionar mais. Então, aonde você ia já não dava mais certo, sabe? A vida em ruínas é como se fosse um antes e depois mesmo, sabe? Tudo aquilo que funcionava muito bem começa a se desfazer, fechar as portas e ir embora, e você vai vendo as coisas terminando, assim. Então, a minha experiência foi essa: sair do emprego, sair dos cursos que eu fazia, me afastar dos meus amigos e ter muita dificuldade com a minha rotina. Eu tinha dificuldade de acordar, dificuldade de dormir, tinha dificuldade de cuidar das coisas, cuidar da casa, ir no mercado, cuidar da minha alimentação. Não conseguia mais ir na academia, não conseguia mais ter paz para ler. Então, é o que eu chamo da vida em ruínas, a segunda etapa. E aí, a terceira etapa da Noite Escura da Alma, no meu caso e no caso de várias pessoas, é uma grande e profunda crise de identidade. Então, se até então a gente tem uma vida que funciona dentro de algumas relações e em alguns lugares, ambientes, né? Quando isso tudo vai embora, você começa a se questionar quem é você, né? Você não sabe mais quem é você não sabe mais quem você é, porque tudo aquilo que você era começa a se desfazer. Você não sabe mais o que você quer, você não sabe mais o que você gosta. O mundo de fora que começa a se desfazer, começa a refletir nesse desfazer interior. Então, ao mesmo tempo que você perde os seus amigos, você perde também tudo aquilo que você gostava. Se antes o seu coração se movia em um sentido de gostar de determinadas coisas, ele começa a não olhar para aquilo e não brilhar mais os olhos. E isso é muito estranho. Porque eu gostava disso, mas agora eu não gosto mais. Eu fazia aquilo, mas agora eu não quero mais fazer. Eu sabia que eu era uma pessoa que tinha tais metas para minha vida, mas agora essas metas não fazem mais sentido. Então, você vira um estranho para você mesmo e você não sabe mais quem você é. Isso, quando a gente tem uma crise de identidade, fica muito difícil a gente atuar no mundo e manter nossos vínculos. Porque o que nos liga às pessoas são nossos interesses comuns, né? São nossas afinidades, muitas vezes. Ou até mesmo coisas que a gente busca ou coisas que a gente não concorda. Mas quando você não sabe mais quem você é, o que você quer, o que você gosta, você não estabelece vínculo com a vida. Você não sabe como se relacionar com a vida, porque aparece uma coisa, você não sabe nem se você gosta, se você quer, se você não quer. Então, é um momento que você tem uma tendência a se isolar. É um momento que você tem uma tendência a voltar pro casulo. Por isso que eu digo que é um útero espiritual. Você faz um processo de profunda interiorização, né?
Primeiro porque você tem um estranhamento da vida, você não sabe mais quem você é, você não sabe mais se posicionar e como se conectar com essa vida. E aí você faz esse movimento de recolhimento para entender o que está acontecendo, para buscar o que agora é verdadeiro. Então a terceira fase é uma profunda crise de identidade. A quarta fase da noite escura da alma, eu considero aqui que seja a mudança de paradigmas. Porque o que faz a nossa vida mudar são as nossas crenças. Então, tudo aquilo que eu acredito sobre o mundo constrói o meu mundo. Então, nós somos educados e criados dentro de um paradigma e esse paradigma faz com que a gente viva esse mundo, essa vida. Quando o nosso paradigma se desfaz, a gente começa a ter uma grande e profunda mudança de paradigmas e a gente começa a aprender uma nova forma de pensar, um novo paradigma. Como? Através dos novos ensinamentos que a gente começa a ter. Depois do despertar espiritual, a gente começa, muitas vezes, ter experiência fora do corpo. Muitas vezes a gente começa a ter sonho lúcido, abre a mediunidade, abre os canais parapsíquicos. Então, aquilo que eu percebia no físico, olho físico, sensação física, eu começo a perceber um olho espiritual, uma sensação energética, eu começo a ouvir mensagens. Então, eu começo a abrir o meu parapsiquismo, que são os meus sentidos espirituais. Eu começo a perceber a existência de um outro mundo, um mundo espiritual. Então essa porta se abre e aí tudo aquilo que eu acreditava sobre a vida eu começo a ver que é diferente. Não é só aquilo. Eu começo a perceber que existe uma outra dimensão, que existem outras verdades, que tudo aquilo que eu aprendi sobre relacionamento, sobre dinheiro, sobre o que é a vida, não estava certo. E essa grande mudança de paradigma abre uma porta para um novo mundo, para uma experiência diferente na vida. Você vai começar a perceber espíritos, você vai começar a perceber mentores, obsessores. Muitas vezes, você quando sai do corpo, você vai ver outros lugares, você vai receber mensagens, intuições, né? Você vai descobrir que a morte não existe. E muitas vezes você vai descobrir isso com a sua própria experiência, porque quando você sai do corpo, você vê o seu corpo e você vê que você continua lúcido, que você continua mais lúcido ainda fora do corpo do que no corpo, você começa a questionar a existência da morte, né? Se você tem uma experiência onde você encontra alguém que já morreu fora do corpo, tudo aquilo que você sabia sobre morte não é real. Então você começa a viver uma vida onde a morte não existe mais. E essa mudança de paradigmas ajuda a gente a piorar a nossa crise existencial, a nossa crise de identidade, porque tudo aquilo que a gente acreditava sobre a vida não é bem assim, né? Então, no meu caso, eu comecei, logo que eu comecei a ter essas crises de depressão, de síndrome do pânico e ter essa percepção de obsessor, de ter muito medo de doença, muito pensamento negativo, eu também comecei a receber muitas mensagens de amparadores. Eu comecei a ter a percepção de presenças de pessoas que queriam me ajudar. Eu percebia o amor de consciências que estavam à volta de mim, como eu nunca tinha percebido. Eu nunca tinha tido um amigo que gostasse tanto de mim como eu percebia perto de mim até então aqueles amparadores. Então, eram pessoas que muitas vezes eu saía do corpo e me davam dicas, começavam a me orientar, falar coisas que eu deveria fazer, começavam a falar. Eu recebia muitas mensagens: olha, a morte não existe, a vida continua, agora o despertar espiritual vai te levar para uma nova etapa da vida. E a princípio, para mim, né, eu não acreditava em nada disso. A minha vida era uma vida extremamente material. Eu era uma pessoa bem adaptada à vida material, eu não tinha mediunidade, eu não tinha nada, eu era uma pessoa bem encaixada na vida material, não tinha experiência mediúnica. E aí, quando eu comecei a ter toda essa loucura, primeiro eu achei que eu tava louca, que eu tava doente, né? E aí depois começaram a vir essas mensagens sobre a transição planetária, sobre o despertar espiritual, falando, você tá no seu despertar espiritual, você tem aí uma missão, e falavam muitas coisas desse tipo, e eu achava que eu tava louca.
E eu não acreditava em nada daquilo. E eu falava, pode parar com essas conversas, eu não quero loucura aqui. Eu falei, eu vou voltar ao normal, vou tomar remédio, vou voltar a dormir ao normal, eu não quero essas conversas de louco perto de mim. E aí continuava, né? E continuava, e vinha texto, e vinha professor, e vinha curso. E eu falei, bom, eu quero uma prova. Eu preciso de uma prova para saber se isso tudo é verdade. E foi aí que me apareceu a oportunidade de tomar a ayahuasca, o Santo Daime, né, que é a bebida. E eu fazia um curso com um professor, né, que ele era terapeuta, era uma pessoa muito séria, que dava palestra, respeitado, uma pessoa que eu confiava bastante. E essa pessoa, ele tinha um espaço onde ele oferecia ayahuasca. E para tomar essa ayahuasca você tinha que fazer um curso de 3 meses, tinha toda uma preparação. Os meus colegas tomavam, que eram pessoas sérias, estudadas, experientes. E todos me recomendavam tomar, né? Eu tinha muito medo, eu já tava nessa coisa de falar, gente, tá tudo ficando louco, é tudo um bando de louco ao meu redor, né? Eu tô ficando louca. Por outro lado, eu tinha muita vontade, eu tinha muito medo, eu tinha muita desconfiança, mas eu tinha vontade porque eu sabia que lá poderia ser uma experiência. E aí eu falei, bom, vou tentar tomar uma vez. E eu falei, só que eu quero ter uma experiência que me prove que isso tudo é real, né? É que eu não tô ficando louca. E E aí, quando eu tomei a ayahuasca a primeira vez, eu tive uma experiência de projeção mental. Quem sabe o que é isso sabe que essa é uma experiência muito forte, que você tive uma experiência de cosmoconsciência, como diz na Conscienciologia, e eu tive muitas respostas, muita clareza. Foi a experiência mais impactante da minha vida, porque foi como se eu tivesse voltado para minha casa espiritual. Então, eu que tinha uma vida lá totalmente perturbada, com muitos problemas, né? Eu voltei para minha casa e lá era um lugar seguro, era um lugar que eu tive. Lá eu encontrei, parecia que tudo que eu estava buscando era voltar para lá. E aquela experiência me nutriu de uma forma que eu já não precisava mais das coisas que eu precisava antes. E lá eu tive muitas respostas. Lá foi como se eu tivesse a resposta de que sim, tudo isso é verdade, o despertar espiritual é real e você tem que continuar trilhando esse caminho. Certo? Então, nessa mudança de paradigmas, você vai começar a perceber um mundo novo, você vai receber suas provas, as suas respostas, você vai ter provavelmente experiências místicas, onde você vai ter a comprovação de que um novo mundo espiritual está se abrindo para você. Certo? E a quinta etapa, a quinta fase da noite escura da alma é o que eu chamo de a fase da limpeza. Porque o fato é que, para que a gente possa ter uma ampliação de consciência, para que a gente possa ser a nossa melhor versão, ter a nossa iluminação, ter a nossa ascensão, que nada mais é que a capacidade de conexão com o nosso espírito, né? Então a gente sai de uma mente nublada, de uma mente identificada com o ego, e a gente limpa essa sujeira toda e começa a perceber quem a gente é, a nossa essência. A nossa essência consegue entrar aqui, ter o emocional equilibrado, a mente clara, a mente lúcida, as energias curadas, para que seja a manifestação da sua consciência, do seu espírito aqui nessa dimensão física. Mas para isso a gente precisa limpar. A gente precisa limpar nossas emoções, nossas energias e todo o nosso campo mental confuso. Então é aqui que a gente entra nessa fase da limpeza. É por isso que hoje em dia existem tantas técnicas de limpeza, né? Ho'oponopono, EFT, TRG, essa eu tô falando que são as que eu uso, as que eu conheço, mas existem inúmeras técnicas de limpeza, né? Nesse processo, a gente começa a limpar nossas crenças, tudo que a gente aprendeu de errado, todo um paradigma equivocado de terceira dimensão. Aqui a gente começa uma profunda limpeza de memórias que vai lá afetar até a nossa ancestralidade, porque as nossas memórias são marcadas pela história da nossa ancestralidade e de uma linhagem longa de dores emocionais. Então a gente vem passando o bastão, né? Um para o outro, vem passando o bastão, e quando chega na nossa vez, nós temos muita dor para limpar, muita coisa para curar.
E uma profunda limpeza de emoções. Então a gente tem desde traumas da nossa primeira infância, relação com a mãe e papai, até coisas mais profundas, ancestrais, né? Até traumas profissionais, traumas de relacionamento. Então a gente tem uma profunda coisa para limpar. Imagina que quando a gente tem o nosso despertar espiritual, é como se a gente abrisse a porta do sótão do nosso interior e visse aquele sótão imundo, cheio de sujeira, cheio de caixa. E aí a gente começa a fazer essa reforma, fazer essa limpeza, tirar os entulhos, chamar a escavadeira. E esse processo, ele é um processo que é longo, é um processo demorado, que exige dedicação, exige uma adaptação do corpo físico, os nossos sistema nervoso, nosso sistema o sistema nervoso, o sistema endócrino, todo o nosso sistema digestivo, nosso sistema energético, ele é bastante impactado por essa limpeza. Então, tudo passa pelo corpo físico e uma grande transformação e ampliação energética. Então, também temos aqui uma profunda limpeza energética. E é por isso que eu digo que aqui é onde a gente começa as técnicas de meditação. Meditação, a gente vai limpar o nosso campo mental, campo psíquico. EFT, TRG, Ho'oponopono, onde a gente vai atuar principalmente nas nossas emoções, nas nossas memórias. E aquilo que a Conscienciologia chama de EV, estado vibracional, a OLV, né? A gente vai começar a ter domínio das nossas energias e a gente vai atuar conscientemente das nossas energias, mexendo para limpar essas energias. Então, limpeza emocional, mental, energética, muitas catarses. Aqui é uma fase onde a gente vai ter catarses, né? Quando a gente começa as nossas limpezas, a gente vai ter desde catarses físicas, né? Arrotos, limpezas digestivas, você vai ter piriri, você vai vomitar, você vai ter bereba na pele, tudo isso eu já vi acontecer, né? Sono, muito sono, muito cansaço, tudo isso é sintoma da limpeza, né? Muitos sonhos estranhos, muitos sonhos espirituais. Então a limpeza, ela é intensa fisicamente, muito intensa. Você vai ter piripaque no seu estômago, no seu intestino, você vai chorar, você vai ficar ansioso, você vai ficar depressivo, você vai ficar perdido, confuso, mas tudo isso faz parte da limpeza emocional. E quanto mais você atuar de forma consciente, utilizando as técnicas, com prática, atuando na prática, fazendo a sua limpeza, mais rápido é esse processo, certo? E a sexta fase da noite escura da alma é o que eu chamo do renascimento, né? É um momento onde a pessoa já tá mais limpa, ela já tirou o grosso depois de alguns anos de limpeza. Eu diria que a tendência é que as coisas se acelerem, tá? Que as pessoas consigam cada vez mais limpar em alguns meses, mas leva anos. E depois de alguns anos, você jogou muita coisa fora, você já tem a sua mente mais lúcida, mais limpa, o seu emocional já tá mais tranquilo, você já tá mais pacificado, você já tem maior clareza de que forma você vai atuar no mundo, porque depois dessa profunda transformação você entende que você agora é um agente para colaborar com a ampliação da consciência no mundo. Então você provavelmente vai assumir funções e tarefas que vão ajudar no despertar da consciência do planeta. Então você começa a atuar de forma mais lúcida e consciente, ajudando outras pessoas. E então quando você limpa, você começa a ter mais bem-estar, você começa a entrar no fluxo da vida e você começa a ter clareza de que forma você vai atuar para ajudar esse mundo. Você vai saber melhor como se posicionar, em qual lugar morar, como vai ser a sua fonte de renda. Tudo isso é novo, tudo isso passa por muita transformação, mas na fase do renascimento você começa a entender melhor e começa a construir essa nova manifestação na sua vida, certo? As próximas etapas, a gente tá aqui vivendo, estamos todos vivendo esse momento, né? Talvez um mestre experiente pudesse dizer pra gente quais seriam as próximas etapas aí
da noite escura da alma, né? Mas a minha observação chega até aqui, é isso que eu observo. E continuando a limpar, né? Eu acho que a vida inteira a gente vai limpar. Outra coisa importante, eu acho que aqui nessa sexta etapa do renascimento, uma profunda reconexão com o seu eu espiritual. Isso aqui é o que faz a diferença total, né? A prática da cosmoterapia, que eu já tenho um vídeo aqui nesse canal, quando você se aproxima da sua essência, você se aproxima de Deus, quando você tem um contato mais direto com essa energia ela está presente na sua vida. E essa talvez seja a coisa mais importante de todas aqui na Noite Escura da Alma. A reconexão com a sua essência, a reconexão com a energia de Deus. E essa energia de Deus nutrindo a sua vida, iluminando a sua vida, iluminando quais são os próximos passos do seu caminho. E realmente sendo a sua fonte. Quando Deus é a sua fonte, você fica tranquilo, você fica mais apaziguado e a sua vida faz mais sentido. Você consegue saber quais são os passos que farão mais sentido e trarão mais realização na sua vida pessoal, certo? Essas são as 6 etapas da Noite Escura da Alma. E eu espero que tenha feito sentido para você. Se você quiser aqui a minha ajuda para ajudar no seu processo de limpeza, é dessa forma que eu contribuo. Eu estudei muito, como que fala? Não é me especifiquei. Fiz muitas especializações nesse aspecto da limpeza emocional, da limpeza energética. E eu tenho atendimentos individuais online, se você quiser a minha ajuda para isso. Tem informações aqui na descrição. E continuaremos limpando nossas questões pessoais, né? Continuaremos construindo a nossa conexão com o nosso eu espiritual para que esse mundo possa, de uma forma mais ampla, se curar. Para que a gente tenha cada vez mais pessoas curadas, ajudando, contribuindo para um mundo que seja mais fluido, mais fácil, mais sentido, né? Com mais Deus presente, com mais significado. Espero que esse vídeo tenha feito sentido para você, tenha te ajudado de alguma forma e até o próximo vídeo.